dia, são 6 da manhã de segunda-feira. O dia tá escuro ainda. Até que no vídeo tá um pouco mais claro do que eu tô vendo pessoalmente. Mas o sol tá ensaiando para começar a nascer. Eu ainda não posso tomar meu café, então eu vou gravar um pouquinho e vou ler, para variar, a Alba de Céspedes. Você acredita, menina, que hoje eu não vou começar o dia lendo 100 Anos de Solidão? Eu comprei alguns livros, ganhei um livro nos últimos dias, estão todos aqui, esses mais recentes. E um deles foi Antes e Depois da Alba de Céspedes, que eu tô bem a fim de ler. Então, hoje eu vou começar o dia com ele. Bom dia pra você. Isso aqui é muito bom. Você não tá orgulhosa de mim que eu ainda não comecei a falar de 100 Anos de Solidão? Comecei o dia lendo outra coisa, tô obcecada ainda, mas tô dando uma variada nas minhas leituras, vai dizer que não. Não que 100 anos não esteja exatamente aqui, até porque a oficina ainda tá acontecendo. Aliás, teve oficina esse sábado, eu voltei da casa da minha mãe tem alguns dias já, mas eu não gravei muita coisa porque eu tava passando pelo Vale da Sombra da Morte. Por questões pessoais que não vêm ao caso, mas quando eu tô mais tristinha, mais melancólica, eu não gosto muito de gravar, porque eu sinto que eu não tenho coisas muito boas a dizer. Então agora que eu voltei a ficar melhor, aí eu estou gravando. Mas teve sim oficina no sábado, a gente ficou debatendo no grupo do Telegram, nós obcecadas, falando várias coisas sobre o livro. E nesse fim de semana eu ganhei A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu e outras meninas da oficina, a gente até começou a pedir para a Bruna uma oficina de A Casa dos Espíritos, pra gente continuar lendo juntas e continuar no realismo mágico. Eu acho que eu vou esperar, não tá certo ainda, mas eu vou esperar, até porque eu tenho essas outras pilhas de livros para ler e eu tô empolgada com eles. Não sei, eu acho que eu tenho escolhido bons livros e os meus próximos dias e semanas de leitura devem ser bons, tô animada. Eu tenho uns vícios sazonais com comida que eles vão mudando. Eu como, aí depois eu enjoo e eventualmente eu parto para outra. Nos dias atuais eu tô viciada em geleia de morango, mas não é qualquer geleia de morango. Começou com essa daqui da Queensberry, que ela é feita com adoçante, então ela é menos nociva, mas você deve imaginar que ela também é um pouquinho menos gostosa do que a geleia feita com açúcar. E a minha mãe, não satisfeita, começou a fazer geleia em casa. Eu trouxe esse potinho aqui da casa dela. Eu trouxe cheio, como você pode ver. Já tá no final, talvez acabe agora. Essa da minha mãe não é boba nem nada, né? Ela é feita com açúcar, então ela é muito mais saborosa do que essa daqui. Mas essa eu posso meio que comer todos os dias, com moderação, eu acho. Aqui o pão que eu como com essa. E a torrada também no balduco que eu como com essa. Ai, que delícia de café! Em algum momento eu vou tentar fazer em casa. Não é muito difícil, não. Você tem que pegar um morango congelado. E aí você faz um suquinho de limão, assim, espreme um limão e coloca o açúcar. E fica parecendo que Deus entrou dentro da sua cozinha. Agora, se eu fizer em casa, eu posso tentar fazer com açúcar mascavo, que eu considero um pouquinho mais saudável. Pode ser que eu esteja falando merda. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que eu vou falar. Mas eu sinto que o açúcar mascavo é um pouco menos prejudicial do que o branco refinado. E eu posso, eventualmente, também tentar fazer com adoçante. Mas a gente sabe que não vai ficar a mesma coisa, né? Fica aí a sugestão pra você. Ou essa, ou essa. As duas são gostosas. Lavei meu cabelo ontem e caiu, acho que 1% do que costumava cair antes. Tá melhorando super rápido. E depois eu quero deixar uma dica, porque dá pra ver, principalmente aqui na luz do meu banheiro, que o meu cabelo tá coitado daqui da parte onde ele é descolorido pra baixo. Porque a gente quer fazer luzes uma vez em cima da outra e não tem cabelo que aguente, não dá pra fazer milagre. Tanto que eu tô esperando ele crescer mais. Eu tô bem assim com essa cor que ele tá agora. Eu fiz tantas luzes uma vez em cima da outra porque eu queria muito que meu cabelo ficasse mais loiro. E dessa vez eu tô gostando dele, assim, do jeito que ele tá. Mesmo que fique meio dividido, mas eu tô satisfeita com ele tá crescendo assim,
Tô meio satisfeita com essa cor que ele tá embaixo, então tá ok pra mim. Tô curtindo o processo de deixar ele crescer naturalmente. Porém, essa parte onde ele tá descolorido realmente tá sofrida. E dá pra ver que tá sofrida, mas no toque tá uma seda. Eu vou deixar depois a dica dos produtos que eu tô usando, porque é uma linha do Boticário que tá deixando ele assim. Ele tá super macio, eu lavei ontem à noite. Eu fui dormir com ele meio molhado ainda. Hoje de manhã que eu sequei e passei chapinha com protetor térmico. E ele tá todo bom, assim. Muito bom. Nem usei máscara de hidratação, só shampoo e condicionador dessa linha que eu falei, depois eu vou mostrar. Vai que você se dá bem também. Eu não tenho a mais puta ideia de por que eu comprei esse livro. Ele tem mais de 1000 páginas, é uma coleção de poemas do Edgar Allan Poe. É da mesma coleção dessa edição de Alice aqui. É da Barnes & Noble, são livros muito bonitos, tal, isso é inegável. Ele é todo prateado aqui, o da Alice é dourado. Mas assim, da Alice eu até entendo, apesar de eu não ter lido, eu entendo. Agora esse, pra que eu comprei isso? Não tenho o menor interesse em ler isso. Me dando conta de que eu não tenho interesse em ler, coloquei pra vender na Enjoei e vendi. Agora eu fui buscar ele no fundo da estante, que ele tava escondido, guardado. Porque também eu não tenho interesse em expor ele na estante, não tem nada a ver comigo esse livro. Enfim, busquei ele lá no fundinho da estante e vou embalar pra Jéssica, que foi quem comprou. Vou colocar na transportadora pra ela. Espero que a Jéssica goste, faça bom proveito do livro. Ela vai com certeza aproveitar melhor do que eu. Eu dei meu melhor, não filmei fazendo a embalagem, apesar de que eu adoro fazer isso. Ficou meio duvidoso? Ficou, mas o mais importante pra mim era que o livro ficasse bem protegido. A caixa que eu tinha aqui, que eu tava planejando colocar ele, é muito pequena. O livro é bem grandão, bem pesado. Então eu enrolei ele no plástico bolha e enrolei ele em várias sacolas da Livraria da Vila que eu tinha aqui. Eu virei as sacolas do avesso, cortei as alças e coloquei como se fosse um papel pardo. Eu não tenho fita transparente aqui, eu só tinha essa aqui, a branca. Espero que aceitem, que dê tudo certo. Se não aceitar também, eu vou ter que me virar depois pra encontrar uma outra solução. Mas por enquanto ficou assim. Não ficou a coisa mais bonita que você vai ver essa semana, mas tenha um cuidado. Espero que funcione. E principalmente pra proteger o livro, pra ele chegar bem bonitinho pra Jéssica. São 5h20, mais ou menos, da tarde de terça-feira. Eu acordei 5h38 da manhã, daqui a pouco vai fazer 12 horas que eu tô acordada. Eu saí de uma reunião agora há pouco, fiz umas tarefinhas, ainda tenho mais algumas tarefas pra fazer antes de encerrar o dia de trabalho, mas hoje eu me dei conta de que eu tô de TPM. Eu tô com aquela dor de cabeça, sabe? Aquele cansaço. Tudo bem que eu tô acordando cedo, até isso é motivo de comemoração, tô conseguindo manter esse hábito. É normal ficar cansada mesmo quando chega esse horário, mas eu tô com uma dor de cabeça muito de TPM e uma falta de paciência com algumas coisas específicas. Hoje, o principal motivo de eu ter me dado conta de que eu tô de TPM é que eu tô com muita impaciência de ter que falar com muita gente pela internet. Ontem eu até gravei um vídeo sobre isso, um vídeo curtinho, porque eu tô cansada de ter que ficar interagindo com as pessoas online. Eu te amo, minha amiga, meu amigo que fala comigo online. Não é que eu não queira falar com você, eu quero. Às vezes, mesmo que eu não te conheça, mesmo que seja uma seguidora do Instagram, sei lá, que às vezes as meninas mandam mensagem pra mim, eu gosto de interagir com as pessoas, mas me cansa o excesso de interações que eu tenho com as pessoas através do celular. Eu quero falar com as pessoas pessoalmente, eu quero encontrar, dar um beijo, dar um abraço, tomar um café, almoçar junto, passear juntos, andar na cidade, fazer alguma coisa da vida mesmo, sabe? Que não seja mais uma tarefa que eu faço através... Porque eu trabalho o dia inteiro no celular. A maior parte no celular até. Às vezes mais no celular do que no computador. Mas tanto faz, assim, a mídia é a mesma, né? É o mesmo jeito de se trabalhar. Eu passo o dia inteiro falando com as pessoas no meu trabalho,
pelo telefone e pelo computador. E aí, na hora que eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida pessoal, é pelo computador também, ou pelo telefone também. Aí tá me cansando um pouco. Mas talvez seja chatice da minha TPM. Vamos avaliar daqui 2 semanas, quando eu estiver ovulando. 2, 3 semanas, já me perdi um pouco nas contas. Agora eu vou terminar meu trabalho, que quanto antes eu terminar, mais cedo eu posso fazer o quê? Ler. Você achou que eu tava lendo só 100 Anos de Solidão, né? E eu tava mesmo, muito monotemática. Mas essa semana eu comecei a dar uma variada nas minhas leituras. Eu vou continuar mostrando por aqui. Lavei meu cabelo hoje e caíram uns 10 fios no total, tá? Sabe o que mais caiu? Essa pontinha aqui da cicatriz, do ponto. Ó como tá diferente, tá vendo? Esse lado aqui ainda tem uma pontinha de fio pra fora. Até dependendo da roupa que eu usar, fica enganchando aqui. Essa semana aconteceu que eu tava com uma blusa de frio felpudinha. Agora, aqui também tinha uma pontinha do fio pra fora. Hoje eu passei a mão porque fica... às vezes sai uma secreção, alguma coisa que fica seca. Eu passei o dedo assim e o fio veio na minha mão. Um pedaço bem grande até do fio. Então, acho que saiu daqui de dentro. E, enfim, né? Caiu. Meu corpo expulsou. Porque só tinha uma pontinha pequenininha mesmo pra fora. Aí, essa parte aqui tá bem sequinha, bem fininha. Visivelmente, né? Mas no toque também. Essa parte aqui tá um pouquinho mais grossa, que eu acho que deu uma inflamada maior. E ainda tem um fiozinho aqui dentro. Mas acho que tá cicatrizando bastante bem, né? Agora eu tô saindo, porque pela primeira vez na vida eu vou sair de casa adiantada pro curso de escrita. Eu não falo muito desse curso porque eu tive que faltar muitas vezes nele por causa da cirurgia. Fiquei muito tempo na praia. Mas enquanto eu tô aqui em São Paulo, eu tento aproveitar as aulas. Hoje vai ter um encontro com uma autora, a Lília Guerra, autora de Perifobia. Queria ter comprado o livro pra levar pra ela autografar. Pensei várias vezes em comprar esse livro e não comprei. Mas enfim, vou escutar o que ela tem pra dizer hoje. Acho que vai ser interessante a aula e vou sair enquanto eu ainda estou um pouco adiantada, pra não chegar atrasada mais uma vez. Imagina, se não tivesse assim, então, gente, eu preciso ir nesse ateliê nem que for para me apresentar, né? E aí cheguei lá no ateliê e era a professora Anete Neves, e estava no curso, e aí eu disse que eu não deveria ter começado. Nenhuma dessas geleias é a geleia da minha mãe, então claro que não vai ser tão gostosa, mas eu comprei essa daqui essa semana pra experimentar, porque aquela da Queensberry ia demorar muito pra chegar. Custou o mesmo preço essa, e eu descobri que ela não tem açúcar adicionado, ela só tem o açúcar da fruta. Ela é adoçada com tâmaras também, eu acho. E é gostosa, é mais amarguinha. A Queensberry é a intermediária, porque ela é docinha, ela é adoçada com adoçante, né? A da minha mãe é adoçada com açúcar mesmo, então é muito superior. E essa daqui é adoçada só com o morango e a tâmara. Então ela é um pouquinho mais amarga do que as outras, mas é gostosa também. Aí quando você se acostuma com o sabor dela, acho que ela vai ficando melhor, sabe? Pra você que quer ser mais saudável, pode ser uma boa. Eu acho que eu gostei, né? Pelo tanto que eu já comi. Vamos aproveitar que eu tô sem carisma, mas eu tô me sentindo bonita pra gente fazer uns updates aqui nesse vlog. O que acontece? Essa semana eu falei pouco porque eu tava de TPM e, menina, esse mês o bicho pegou. Esse mês foi bem complicado. Esse mês eu vivi intensamente todos os sintomas da minha TPM. Eu fiquei impaciente, eu fiquei com raiva, eu fiquei muito triste, fiquei deprimida, chorei, fiquei com o choro preso, não consegui chorar. Mas eu tenho coisas a dizer sobre a vida, eu vou tentar falar sobre elas aos pouquinhos. A primeira coisa que eu não queria deixar de falar nesse vídeo é que a minha terapia tá ficando cada vez mais difícil.
Não tem muito nada a ver com nada, mas tem um pouco, porque nas últimas 2 semanas eu senti que eu quis muito evitar a minha terapia. Eu quis evitar tudo essa semana porque eu estive de TPM. Então, se eu pudesse ter me isolado numa ilha, ter levado uns livros e ter ficado a semana toda sem falar com nenhum outro ser humano, eu teria feito isso. Por isso que eu não gravei quase nada da minha vida, que aconteceu nos últimos dias. Eu queria muito ter me isolado e eu acho que a minha psicóloga entraria nisso aí. Eu também teria evitado falar com ela um pouco. Mas não é só isso, não é só TPM. O que eu sinto que tem acontecido comigo é que eu passei muito tempo na minha terapia falando mal dos outros, que geralmente é o que a gente faz, né? A gente vai pagar para poder reclamar do que as outras pessoas estão fazendo com a gente. E mais recentemente, eu comecei a falar mal de mim também. Não falar mal, não vamos colocar assim, isso tem uma outra conotação, falar mal de si. Não é falar mal, é reconhecer as coisas onde eu erro na minha própria vida, gente. Ao invés de eu pagar para ficar lá só apontando as coisas que fulano e ciclano fazem comigo, eu pagar para também apontar as coisas que eu mesma faço comigo. Essa semana, enquanto eu falava lá, desabafava com a minha analista, eu coloquei para ela da seguinte forma, que eu achava que eu tava com receio de me encontrar com ela, porque eu tava enxergando ela como uma figura de autoridade, mas que na verdade não era ela a autoridade, era eu mesma na figura dela. Faz algum sentido isso que eu tô falando? Porque na hora que eu falei, pra mim fez todo sentido. É como se ela estivesse ali representando uma outra versão de mim, que é meio moralmente superior a mim, que sabe o que é melhor pra mim, que seria a atitude correta a se fazer. E aí, quando eu não sigo aquilo que eu já sei que me faria bem, que seria a melhor atitude para eu ter, eu sinto que eu tenho que ir lá na terapia e ficar me justificando para mim mesma através dela, porque ela não me julga, ela não me diz o que eu tenho ou não tenho que fazer, ela não direciona a minha vida de jeito nenhum, mas ela conduz as coisas tão bem, eu acho, que eu comecei a chegar nesse ponto em que eu mesma enxergo aquilo que eu deveria ou não deveria estar fazendo com a minha vida, e tem sido horrível. É isso que eu queria falar pra vocês. Dizem que quando a terapia tá dando certo, a gente quer desistir dela, né? Ou melhor, que quando a gente começa a querer desistir da terapia, tipo, ai, não quero mais, não preciso mais fazer, falam que é porque ela tá funcionando. Talvez seja isso que tá acontecendo comigo. Não acho que eu preciso, né, que eu tô liberada pra ter alta, mas nem de longe. Acho que eu vou ficar indo uns bons anos na análise e tudo bem, é meu objetivo mesmo. Mas eu acho que talvez alguma chavinha tenha começado a mudar dentro de mim em relação a isso. Eu não tô mais só indo lá me fazer de coitada e reclamar das pessoas, mas eu tô enxergando como eu às vezes sou ruim também para os outros e para mim. Essa era a primeira coisa que eu queria falar, já falei bastante nesse trecho, então vou encerrar ele por aqui. Mas antes eu queria só mencionar brevemente as leituras mais recentes que eu tô fazendo. Eu tô lendo Antes e Depois, da Alba de Céspedes, é meu primeiro dela. E tô lendo Paixão Simples, da Annie Ernaux. E que primores de livros, que obras-primas, eu tô adorando os dois. São livros bem curtinhos, ó, principalmente esse da Annie Ernaux. São livros que falam de mulheres muito diferentes. Essa aqui é uma mulher super independente da década de 50, disruptiva, à frente de seu tempo, uma mulher que já foi casada, que hoje mora sozinha, depois eu falo mais sobre ele. E esse daqui é uma mulher que é a própria Annie Ernaux, é um livro autobiográfico, que já foi casada, tem 2 filhos, se não me engano são 2, ela tem mais de um filho. E nesse livro, na ocasião dele, ela tá contando de uma paixão avassaladora, completamente maluca, que ela teve por um homem casado. E tem sido uma experiência interessante ler os dois ao mesmo tempo, porque é como se fosse o mesmo tipo de mulher, mas vivendo momentos muito diferentes, muito contrastantes. Quando eu terminar os dois eu vou falar com mais propriedade, mas eu tô gostando bastante. Apesar de eu não estar filmando muito, eu ainda tô acordando cedo, entre 10 para 6. Eu acordo todo dia antes das 6 horas. E geralmente é o horário que eu leio, que é quando eu tô com a cabeça um pouco mais limpa. Essa semana eu tive que ler um pouco mais tarde também, à noite, voltando do curso e tal. Teve alguns dias que não rolou de ler de manhã, às vezes por trabalho ou por outra coisa.
mas eu continuo com os mesmos hábitos da semana anterior, um pouco atrasada na minha meta de 100 anos de solidão, mas é isso. Eu quis dar uma diversificada nas minhas leituras, porque só reler 100 anos estava ficando um pouco pesado pra mim. E eu tô cheia de livro novo em casa, cheia de coisa que eu tô empolgada pra ler, então eu quis variar um pouco nas minhas leituras também, apesar de continuar na oficina. Depois que eu terminar, eu volto pra contar mais das minhas impressões aqui sobre esses 2 livros. Bom dia! Hoje é domingo, o dia amanheceu assim em São Paulo, mas apesar de eu não estar conseguindo enxergar nada para fora da minha janela e de hoje ser domingo, eu levantei cedo ainda, 6h20. Meu dia de acordar tarde mesmo foi sábado, que foi ontem, que eu tava muito exausta. Aí hoje, para não perder o hábito, para conseguir dormir cedo no domingo e acordar cedo na segunda, eu levantei cedo também. Agora eu tô aqui tomando meu café na companhia da Annie Ernaux. Hoje, no espaço de tempo de um pomodoro, das 11h47 da manhã até as 12h12, eu tirei a minha caixa de entrada de e-mails de 12.276 e-mails totais, 9.643 e-mails não lidos para apenas 7.173 e-mails totais, apenas na caixa principal, e 4.999 e-mails não lidos, o que não é muito, né? Considerando tudo que sobrou, mas é bastante coisa, considerando tudo que tinha anteriormente. Eu deveria fazer essas limpas mais vezes para não deixar nunca chegar nesse ponto. Mas de vez em quando tá assim, começa a me desesperar, aí eu venho e faço uma redução aqui na quantidade de e-mails que eu tenho, que a gente vai acumulando muito lixo, né? Muita coisa desnecessária. Depois, se você quiser, eu posso compartilhar com você como é que eu faço, que a sua caixa de entrada pode ter um pouco mais, um pouco menos do que isso, mas com certeza tá bem parecida com a minha aqui, cheia de lixo, cheia de coisa que você nunca vai usar. Bom dia, boa segunda-feira pra gente. Tô terminando de me arrumar para uma reunião de trabalho que vai ser presencial, vou sair de casa já já. Agora, antes de sair, olha isso daqui, você não acha que isso é um baby hair nascendo? Ou eu tô louca? Não parece que é cabelo quebrado, parece que é cabelo que tá nascendo agora. Eu lavei ontem ele e caiu bem pouquinho, caiu já menos do que da última vez. Realmente a queda tá quase parando. E aí essa semana eu comecei a reparar, tem um pouquinho desse lado também, um cabelinho rebelde, que na hora que eu prendo assim, ele fica pra fora. Eu acho que isso aqui já é cabelo nascendo. Ai, tomara. Depois do trabalho, aproveitei que eu já tava na rua, passei no meu café favorito e terminei de ler Paixão Simples, da Annie Ernaux. Tô cansada, tô com cara de cansada, mas eu tenho coisas a dizer antes de dormir. Em Paixão Simples, Annie Ernaux vai narrar um período da vida dela em que ela esteve perdidamente apaixonada por um homem. Mas ela não vai contar a história dessa paixão com esse homem, e sim o que ela sentiu através dessa paixão. Eu anotei em vários momentos aqui do livro o quão agradecida eu tava por ela ter escrito esse livro dessa forma tão corajosa e ter posto isso como uma narrativa autobiográfica, quando ela poderia ter inventado que era ficcional, mas ela assumiu que era autobiográfica. E aí depois eu descobri que ela tem vários outros livros contando histórias. Ela tem um que é, por exemplo, chama O Acontecimento, que narra também uma história verdadeira dela, de quando ela fez um aborto clandestino, numa época em que isso era um escândalo ainda maior do que seria hoje. Eu descobri que ela tem outros livros que eu fiquei super interessada em ler, que contam também pedaços da vida dela e coisas que ela assume que de fato aconteceram e que ela sentiu, e ela se expõe assim de uma maneira que eu sempre achei inimaginável me expor. Então isso eu achei muito corajoso e fiquei muito agradecida por essa mulher existir dessa forma no mundo, no mesmo mundo que eu. Eu achei
Ai, como é que eu vou falar isso? Eu sempre grifo meus livros, né? Principalmente os que eu gosto, porque everything is important. E aí, dessa vez, eu tentei separar por cores, porque eu percebi que tinham algumas coisas que eu identificava por serem sentimentos muito profundos que eu já senti em algum momento da minha vida, no passado, ou mais recentemente. E eu grifei, esses eu coloquei de rosa, e de amarelo e marrom eu coloquei algumas outras coisas mais práticas que eu sinto que eu posso acessar em possíveis releituras ou em outros momentos da vida. Agora, essas partes de rosa ou a lápis que eu grifei são coisas mais sentimentais que eu me identifiquei profundamente por ela estar colocando daquela maneira. É engraçado porque é um livro muito curtinho, ó. Ele tem só 64 páginas, é isso? São 64 páginas. E ainda tem uma diagramação bem espaçada, as letras são grandes, tem bastante espaço entre um parágrafo e outro, uma página e outra. Então é um texto bastante curto, mas é impressionante como ela consegue dizer tanto com poucas palavras e expressar tanto sentimento. Aí a gente entra na parte da loucura, porque já começa que quem tá apaixonado tá maluco, tá completamente fora da casinha, desgraçado da cabeça. Eu já fiquei assim, você certamente já ficou assim, ela também já ficou assim. A diferença é que ela teve coragem de colocar isso num livro para todo mundo ler. Graças a Deus que ela fez isso. Fez eu me sentir menos sozinha nas paixões que eu já vivi. E aí ela tá no estado de loucura extremo e tem alguns momentos que mesmo eu tendo me identificado com ela e pensado, eu já estive maluca desse jeito, até pra mim, algumas coisas eu achei loucas demais, mas mesmo isso eu achei muito legal. Ela ter essa coragem de viver isso e se jogar completamente nessa experiência e depois de colocar isso nesse texto, enfim, e publicar isso como um livro, como eu falei. E aí teve alguns momentos, eu até anotei no meu bloco de notas, que parecia que eu tava vendo ela nua na minha frente e assistindo, testemunhando uma confissão de algo muito íntimo. Aí eu fui na livraria e olha aqui o que eu encontrei. Eu tinha até separado aqui, deixa eu achar a página, que eu perdi onde eu tinha marcado. Olha o que ela fala sobre o íntimo. O íntimo sempre foi e ainda é social, porque um eu puro em que os outros, as leis e a história não estejam presentes é inconcebível. Quando escrevo, tudo é coisa, matéria diante de mim, exterioridade, sejam meus sentimentos, meu corpo, meus pensamentos ou o comportamento das pessoas no trem. Em O Acontecimento, que é esse livro em que ela narra um aborto clandestino que ela fez, o sexo atravessado pela sonda, as águas e o sangue, tudo isso que se classifica como íntimo está ali, a nu, mas remete à lei de então, ao discurso, à sociedade de modo geral. Será que o íntimo passa a existir no momento em que o leitor, a leitora, tem a sensação de estarem lendo a si mesmos em um texto? Fala se não é verdade isso. Fala se não me parece uma confissão de algo íntimo demais, porque é como se fosse um espelho na minha frente, mostrando pra mim a minha própria intimidade. Isso aqui me deixou mais curiosa ainda de saber como que essa mulher pensa, qual que é o processo dela de escrita, como que ela consegue colocar isso num texto, sabe? E tem um outro trecho aqui que eu achei muito legal também. Deixa eu achar. Aqui. Escrever a vida, não a minha vida. Qual é a diferença? Podem perguntar. A diferença é considerar o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, não algo único, incidentalmente vergonhoso ou indizível, e sim um material a ser observado a fim de entender, de revelar uma verdade mais geral. Desse ponto de vista, não existe o que é chamado de íntimo. Há apenas coisas que são vividas de maneira singular, particular. É com você e não com outra pessoa que as coisas acontecem. E a literatura consiste em escrever essas coisas pessoais de um modo impessoal, tentar atingir o universal, fazer aquilo que Jean-Paul Sartre chamou de singular universal. Só assim a literatura rompe com as solidões. Só assim as experiências da vergonha, da paixão amorosa, do ciúme, do tempo que passa, dos entes queridos que morrem, todas essas coisas da vida podem ser compartilhadas. Olha como essa mulher pensa!
Não é incrível isso aqui? Eu fiquei muito curiosa pra ler os outros livros dela, porque Paixão Simples foi o meu primeiro. Talvez eu pule pro Acontecimento. Não sei, eu fiquei interessada em vários outros livros dela, inclusive em saber mais como que ela pensa. Esse aqui é um livro que tem o texto dela quando ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, o discurso que ela deu. Tem uma entrevista longa que ela deu ao longo de muito tempo, assim, uma entrevista por escrito que aconteceu ao longo de anos. E tem outros textos aqui no final que eu fiquei bem curiosa para ler por completo. Eu achei fantástica a forma como ela se coloca no mundo. Fica aqui a minha recomendação. Para todo mundo que já se apaixonou, para quem está apaixonada, para quem nunca mais pretende se apaixonar na vida, porque também tem isso. Quando ela escreveu isso aqui, quando ela viveu esse romance, ela já era uma mulher madura. Eu fiquei com isso na cabeça também, porque a paixão que eu tive, que mais se aproximou do que ela descreve aqui, aconteceu na minha vida quando eu era uma adolescente. E eu espero que nunca mais aconteça. Eu gosto de pensar que eu tô vacinada já contra esse tipo de paixão, porque pra mim se aproxima bastante da descrição que eu tenho de inferno. Eu ia lendo as primeiras páginas do livro e pensando, é infernal esse estado em que você tá completamente obcecada por um homem e ele domina todos os seus pensamentos e ele determina tudo que você faz. Ela coloca isso de uma forma tão bonita, apesar de ser muito dolorosa e angustiante pra ela. E beleza, é bonito e tudo, tem a sua beleza, mas eu não quero. Desse jeito aqui eu não quero nunca mais. E ela já não era mais uma menina adolescente, aqui ela já era uma mulher adulta, divorciada, mãe de filhos grandes e mesmo assim passou por essa fase. Ela não se arrepende não, tá? Ela passou e ela acha que foi ótimo, foi bonito, é um privilégio ter vivido isso, eu acho muito legal, mas eu não sei se eu banco isso aqui não. Agora achei ela tudo, achei ela uma mulher fantástica, recomendo. O shampoo e o condicionador que eu queria indicar são esses aqui da linha Match do Boticário. Esses da embalagem laranja chamam Nutrição Regeneradora. Eu já usei os da embalagem amarela, eu gosto também, mas esses aqui eu senti que fizeram uma diferença gritante no meu cabelo. Meu cabelo tá coitado, tem um monte de luzes, uma em cima da outra, tem as pontas quebradas, eu tô cortando elas porque não tem muito jeito pra isso, tem que cortar mesmo. Mas no toque eu senti que esse shampoo e esse condicionador fizeram uma diferença muito grande, deixaram ele bem mais macio, sabe? Então se você tiver um cabelo parecido com o meu, quem sabe você se dá bem também. Hoje eu resolvi trazer todo o peso da minha casa dentro da minha mochila e ainda tô com medo de esquecer alguma coisa, mas eu tô bonita, ó. Tô de tênis, uma saia meio gótica, essa blusa que eu adoro e esse blazer que eu adoro também, que anda sozinho. Bora trabalhar. Sim, Karina, e ela cresceu assim, né? Cadê a casa? Juro, eu me sinto conversando com elas, minhas amigas. Não, é anti-ruído. Parece que elas estão na sala de casa. Porque ela era enclausurada mesmo. Ela cresceu. Agora ela Fernanda, na casa, né? mulher de Aureliano II. Ela chegou fechando todo mundo. Ela é perturbada na cabeça, viu? Agora eu tô enclausurada. Não, a discussão bíblica é outro nível pra mim, gente. Obrigada. Acabei de gravar um vídeo, adivinha sobre o quê? Sobre planners. Olha que bonitinho quem tá aqui do meu lado. Mostrei um pedaço do meu planner por dentro. Deve sair nos próximos dias. Agora eu vou comer, vou tomar banho e vou dormir, que eu tô exausta. Mas antes eu vim aqui só encerrar esse vlog, que eu comecei a editar ele e vi que ele já tá enorme, como de praxe. Então, um beijo pra você que viu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo, que deve ser o vídeo mostrando um pedaço do meu planner por dentro. A gente se vê lá. Tchau!